Olá, queridos alunos! Nós estamos iniciando, nesse momento, um novo bloco de mais 10 receitinhas, sempre com base neste livro, 3-4, Comida no Prato, sempre alternando uma receita doce, uma salgada, outra doce. Isso tudo para ampliar cada vez mais o conhecimento de vocês para a culinária, tá? E é uma culinária infantil, vocês já perceberam que são receitinhas fáceis, eu tenho certeza que está ao nível de todos vocês. Vamos cozinhar? Olá, queridos alunos! Nós vamos ter hoje a nossa aula de número 25 e vamos aprender uma receitinha bem prática. Ela é um pouquinho mais complicada do que as que nós vimos anteriormente, mas também não tem nada de muito difícil. São esses pão diminuto. Esses pãezinhos vocês vão utilizar num lanche com os colegas. E quando falamos pão diminuto, não é bem que em 1 minuto ele fica pronto, mas é pão diminuto porque rapidamente eu faço um pãozinho que dá para fazer um bom lanche para os colegas ou mesmo para a sua família, tá bem? Vamos à leitura da receita. 50 gramas de fermento biológico. Fermento biológico é aquele fermento que se diz fermento de pão. É este fermento aqui, fermento biológico. 1 colher de sobremesa de açúcar. Colher de sobremesa, nós já aprendemos, é aquela antes da colher de sopa, é um pouco menor, 1 xícara de chá de água morna. Quando eu digo morna, vocês não podem deixá-la muito quente, senão mata o fermento, tá bom? Então, é de morna para menos, tá? 3 ovos, um deles para pincelarmos os pãezinhos depois de prontos, tá? Que já está aqui preparadinho para pincelarmos. 100 gramas de margarina. 1 colher de sobremesa rasa de sal, porque o pãozinho não pode ser muito salgado, tá? E farinha de trigo o suficiente. Quanto seria o suficiente? Se eu separar 500 gramas de farinha, eu vou acertar sempre, porque eu não vou colocar os 500 gramas todinho. Eu vou sentindo conforme a massa já estiver ficando consistente, desgrudando apenas um pouquinho das mãos, já está no ponto justo, tá bem? Vamos à nossa receita. Quando o fermento que eu uso na receita é o fermento biológico, aquele que comumente se diz fermento de pão, ele tem que ser, a massa tem que ser crescida 2 vezes. Não se esqueçam dessa regrinha, porque é muito importante. Usou este fermento, a massa tem que crescer 2 vezes. Vocês vão ver. Então, eu esfarelo o fermento na minha tigela. Já ensinei vocês que para dissolvê-lo acontece uma composição química se eu colocar o açúcar logo em cima do fermento, ele já vai começar a dissolver. E depois que ele
já estiver bem misturadinho aqui com o açúcar, eu vou colocar a água morna, lembrando daquele recado que eu já disse a vocês. A água não pode ser muito quente, porque senão vai estragar a força do fermento, tá? Ó, já misturei bem. E a receitinha, nós vamos fazê-la exatamente nesta sequência. Vocês perceberam que eu não pus o sal ainda? Não vou colocá-lo já. Sabe por quê? O açúcar é que vai dar força para o fermento. O sal tiraria a força do fermento. Então, eu só vou colocar o sal quando eu já tiver colocado os outros ingredientes. Então, vamos lá. Os outros ingredientes. Os 2 ovos, porque um é para pincelar, que nós já vimos. Os 2 ovos, a margarina, mexo muito bem, deixa eu tirar tudo aqui. Mexo muito bem, já posso ir colocando devagarzinho um pouquinho de farinha. Já vou colocando um pouquinho de farinha. Neste momento, eu misturo o sal. Ó, neste momento eu misturo o sal. O sal não vai entrar em contato diretamente com o fermento. Ele vai ter os outros ingredientes para entrar em contato. E aí eu vou mexendo bem, juntando mais farinha. Pensem que esta massa vai ser de manuseá-la com as mãos. Só que até agora não está no ponto. Quando ela começar a ficar no ponto, aí a gente põe, como diz, as mãos na massa, certo, queridos? Então, olha aqui, já está num ponto de colocar a mão na massa, ó. Então, nós vamos colocar a mão na massa, tá? Mais um pouquinho de farinha. E vamos lá. Vamos agregando a farinha na massa. Quando ela começar a desgrudar, não muito, um pouquinho das mãos, eu já paro de pôr farinha. Sabe por quê? Porque quanto menos farinha eu conseguir colocar, mais maciozinho ficará o meu pão. Continuando a nossa receitinha, olhem como ficou a massa. Ela está desgrudando das mãos, mas não está muito dura, porque eu não coloquei toda a farinha, tá? E agora nós vamos deixá-la crescer pela primeira vez. Vocês se lembram que eu disse que este tipo de fermento tem que crescer 2 vezes? Esta é a primeira vez. Então, o que eu faço? Eu pego um guardanapo, olhem que guardanapinho lindo que eu ganhei de uma aluna minha. É uma amiga querida que quis que eu utilizasse o guardanapinho nas minhas aulas. Então, ele está aqui, olha. Então, cobrimos a massa com um guardanapo bem cobertinha, deixamos num lugar que seja razoavelmente quente, assim, do lado, perto da janela, que bata um pouquinho de sol. Isso seria ótimo, tá? E depois que ela crescer
e dobrar de volume, que não vai ser agora momentâneo, ela vai crescer até aqui, ó, ela vai dobrar de volume. Aí eu amasso pela segunda vez, utilizando, se for necessário, mais farinha. Aí sim eu coloco não todo o restante, mas tudo o que a massa pedir, tá? De farinha. Daí eu vou fazer as bolinhas. Coloco na forma untada, que vocês já sabem como é untar uma forma com manteiga. Faço as bolinhas, coloco-as meio longinho uma da outra, para que elas vão crescer, para elas não grudarem. E quando elas crescerem pela segunda vez, que vai ser já com os pãezinhos também cobertos com um paninho, esperando crescer. Cresce rápido, Miriam? Não. Nos dias quentes, a massa vai crescer mais rápido. E nos dias mais frios, vai demorar mais para crescer. E como que eu percebo que a massa já cresceu? A massa cresceu quando dobrou de volume. Olha que fácil. Ela era assim, ficou assim porque está crescida. Aqui a mesma coisa. A bolinha que eu fiz era assim. Ó, a bolinha que eu fiz era assim. Ela ficou assim. Por quê? Dobrou de volume, cresceu. E o tamanho do pãozinho, vocês fazem como vocês quiserem. Menores, maiores, tá? Gostaram da receitinha de hoje? Vocês vão poder convidar os amigos para tomar um lanchinho com o pão feito por vocês, tá bem? E agora, para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos dar a resposta do joguinho da aula anterior, que era assim: o que é o que é? Tem dentes, mas não tem boca. Tem cabeça, mas não é gente. É o alho. A resposta. O joguinho de hoje, o desafio do joguinho de adivinhação é assim: o que é o que é? Qual é o céu que não possui estrelas? A resposta na aula que vem. Até lá!